Olá pessoal do canal Professor Adalberto Pessoa. Eu pretendo fazer um vídeo curto, rápido aqui para passar duas informações para vocês. A primeira informação é a seguinte: a comunidade de profissionais de astrologia se organizou e elaborou o Manifesto da Astrologia pela Democracia. É uma declaração de apoio à candidatura do Fernando Haddad e contra aquilo que a candidatura do Bolsonaro simboliza, que é a ascensão do fascismo, sendo uma candidatura antidemocrática, tá? Então a comunidade de astrologia resolveu se manifestar contra a candidatura do Bolsonaro e aí a comunidade de astrologia elaborou um documento que está nas redes sociais, nas comunidades de astrologia. Eu publiquei esse manifesto dos astrólogos, esse documento dos astrólogos, no meu grupo no Facebook, que se chama Confissões de um Astrólogo, e também em outras comunidades de astrologia que eu tenho no Facebook. Na parte de baixo do vídeo eu deixo os links para quem quiser ver todo o documento, toda a manifestação dos astrólogos, ok? A lista dos astrólogos que assinaram está por ordem alfabética, inclusive o meu nome está em primeiro lugar na lista, né? Adalberto Ricardo Pessoa, então meu nome aparece em primeiro lugar. Eu sou astrólogo no interior de São Paulo, em Arujá, então normalmente aparece o nome do profissional e a cidade onde ele trabalha. No momento em que eu aderi ao documento, nós tínhamos 220 assinaturas de astrólogos. Eu sei que no grupo do Facebook que organiza esse movimento tem mais astrólogos assinando esse documento, essa declaração, ok? Eu vou ler um trecho que eu achei importante desse documento. Vocês têm como acessar pelos grupos, tá? Mas tem um trecho do documento que eu quero ler, um trecho pequeno que eu quero ler e que eu achei importante. Eu vou ler agora e vou pedir para vocês me acompanharem, tá? Porque é um trecho que eu acho muito bacana. Os astrólogos, eles falam o seguinte, num determinado momento do documento: repudiamos candidaturas que ameaçam e fomentam a cultura do medo e da violência. E exatamente por trabalharmos com a pluralidade de narrativas pessoais, sociais e políticas, com seus diversos sentidos e destinos, e por entender que toda escolha ou omissão tem fundo ético, entendemos a urgência de defender a democracia brasileira, violentamente ameaçada por uma candidatura francamente autoritária e sectária e por um processo eleitoral marcado pela utilização de mídias tradicionais e não tradicionais que bombardeiam a opinião pública com mensagens falsas, as chamadas fake news. Então, eu achei muito interessante esse trecho do documento, tá? O documento todo, como eu falei, está acessível nas redes sociais, nos grupos de astrologia, nos meus grupos, especialmente na página Confissões de um Astrólogo. E eles destacam aqui no documento o fato do astrólogo trabalhar com a diversidade humana, tá? A diversidade, a pluralidade de narrativas pessoais, sociais e políticas. Então o astrólogo trabalha com a diversidade humana e se torna inaceitável o astrólogo apoiar uma candidatura ditatorial, uma candidatura sectária, uma candidatura baseada em mentiras, em fake news e uma candidatura que é segregacionista, né? Uma candidatura que funciona a favor de elites altamente retrógradas, altamente conservadoras, mais do que conservadoras, retrógradas, né? E que defendem, na verdade, um regime protofascista e ditatorial. Como astrólogo, eu fiquei muito orgulhoso da comunidade de astrologia se manifestar. Inclusive, vocês sabem que além de astrólogo, eu sou também psicólogo, psicanalista e filósofo. E todas as comunidades profissionais das quais eu faço parte, sejam as comunidades de astrologia, psicologia, filosofia e psicanálise, estão se manifestando contra a candidatura ditatorial, fascista, protofascista do Bolsonaro. Diga-se de passagem, professores também estão se manifestando contra a candidatura do Bolsonaro, advogados, e é claro, em cada categoria profissional sempre
existem aquelas pessoas que destoam da representatividade da própria comunidade profissional da qual fazem parte. Então existem astrólogos, existem psicólogos, existem filósofos que apoiam o Bolsonaro, sim, mas eles são minoria e não representam a opinião das respectivas categorias profissionais. Especificamente no caso dos astrólogos, tá? Nós trabalhamos com o conceito de destino, com o conceito de tempo, né? Tempo, futuro, destino. Então nós trabalhamos com isso a fim de fazer previsões. Porém, eu tenho que dizer que quando nós fazemos previsões ou predições do futuro, nós temos uma responsabilidade com aquilo que é comunicado, né? A astrologia não se reduz apenas a prever o futuro, mas faz parte do trabalho do astrólogo também a reflexão crítica e ética de suas próprias previsões. Porque, afinal de contas, quando nós emitimos uma previsão, uma opinião preditiva, nós estamos interferindo também na realidade. Ou seja, quando nós olhamos para o futuro, nós também participamos da construção desse futuro. E isso implica que o astrólogo também tem responsabilidade ética sobre aquilo que ele comunica, como influenciador de opiniões. Eu próprio aqui no canal Professor Adalberto Pessoa já disse que a preponderância de indicações astrológicas fala a favor da vitória do Bolsonaro. Mas eu não deixei também de cumprir com a minha responsabilidade de alertar para o perigo dessa candidatura, da vitória dessa candidatura, tá? A vitória da candidatura do Bolsonaro, como eu já disse, nos aproxima de um regime antidemocrático, próximo de uma ditadura militar, com viés inclusive teocrático, com elementos teocráticos, teológicos. Será um governo a favor de uma elite conservadora e retrógrada e contra grupos sociais populares e grupos vulneráveis, sejam grupos LGBTs, mulheres, indígenas, negros, pessoas com deficiência, tá? Então a candidatura do Bolsonaro vai atuar contra todas essas pessoas, além de retirar direitos trabalhistas de uma forma geral. Antes de fazer esse vídeo, eu refiz os cálculos astrológicos, tá? Refiz toda a matemática astrológica e confirmei que realmente a preponderância de indicações continua a favor do Bolsonaro. Nas pesquisas de opinião, há uma redução da diferença entre os votos a favor do Bolsonaro e os votos a favor do Haddad, tá? O Haddad tem se aproximado do Bolsonaro. Os meus cálculos astrológicos mostram que se nós tivéssemos mais tempo, talvez desse para reverter esse resultado. E o Haddad poderia ultrapassar o Bolsonaro. Mas a questão é que nós temos muito pouco tempo. As eleições vão ser realizadas no próximo domingo. Essa gravação está sendo feita no dia 24/10 de 2018. As eleições serão no dia 28/10. E provavelmente, pela preponderância das indicações astrológicas e também pela preponderância do que a gente vê dos resultados de pesquisas eleitorais, provavelmente o Bolsonaro deve ganhar essas eleições e o Haddad não vai conseguir virar o jogo, apesar dele estar tendo um bom desempenho. O Haddad está conseguindo cooptar bastante votos, mas não vai dar tempo de mudar até domingo todas as probabilidades, a não ser que aconteça algo muito diferente, eu diria que quase um milagre mesmo, só se acontecer alguma coisa muito crítica, quase um milagre para mudar esses resultados, mas eu acho muito difícil. Como astrólogo, eu tenho que falar para vocês o que realmente eu estou prevendo através da matemática astrológica. Porém, como formador, como influenciador de opinião, eu tenho que colocar que lamento por esse resultado. Mas também tenho que reconhecer que, de alguma forma, a própria população também está fazendo essa escolha. E não vai demorar muito para também essa mesma população ter que lidar com as consequências dessa escolha, que não vão ser boas de jeito nenhum. Como o próprio documento dos astrólogos asseverou, e a gente também percebe isso nas notícias de uma forma geral, essa candidatura do Bolsonaro é baseada em fake news, em mentiras e tem um componente forte de corrupção aí, dado por um caixa 2 que patrocina essas fake news.
Então não podemos esperar que vá sair nada de positivo de um mandato, de um governo eleito dessa forma. Quero terminar esse vídeo dizendo que eu lamento muito pelos astrólogos que fizeram a previsão de que o Bolsonaro vai ganhar com tanto orgulho e com tanta felicidade de uma maneira tão assertiva. Como eu disse, quando o astrólogo faz previsões, ele também influencia opiniões. Olhar o futuro, olhar o destino também é construir esse destino, tá? Quando a gente olha para o futuro, nós participamos também dessa construção de futuro ou de destino. Então eu lamento muito pelos astrólogos que fizeram previsões taxativas e mesmo para outros oraculistas fora da astrologia, como tarólogos, cartomantes, videntes, autoproclamados, que fizeram essa previsão com tanto orgulho de que o Bolsonaro vai ganhar e que ele vai limpar o país, quando na verdade a gente sabe que isso não vai acontecer. Ou seja, Bolsonaro pode até ganhar, mas limpar o país da corrupção, ele não tem nem sequer o poder para fazer isso. Como adendo, eu quero enfatizar que eu lamento que dois astrólogos, especificamente dois astrólogos que são inclusive LGBTs, eu nem preciso citar o nome que vocês sabem quem é, tá? Dois astrólogos que são LGBTs e que estão, de uma certa maneira, defendendo a candidatura do Bolsonaro, estão apoiando essa candidatura, inclusive em suas previsões taxativas de vitória do Bolsonaro. Eu lamento que esses astrólogos que são LGBTs estejam apoiando uma candidatura de um presidente que é anti-LGBT. Diga-se de passagem, eu tenho recebido notícias de que crimes contra LGBTs, principalmente pessoas transexuais, têm aumentado e as pessoas que participam desses crimes matando, tá? Tem crimes de assassinato mesmo, de mortes de pessoas transexuais e de ataques a LGBTs. E quando esses ataques acontecem, as pessoas que fazem esses ataques citam, aliás, gritam palavras de ordem em nome do Bolsonaro. Então é uma pena existirem astrólogos LGBTs defendendo uma candidatura anti-LGBT que inclusive suscita o ataque contra LGBTs, a violência, o aumento da violência contra LGBTs. É realmente lamentável. Vejam, para mim a questão aqui não é nem acertar a previsão de que o Bolsonaro vai ganhar ou não. Tá? Uma previsão como essa, mesmo estando certa, ela não pode produzir orgulho. Tá? Eu não sinto orgulho, por exemplo, ou felicidade de dizer que o Bolsonaro vai ganhar, mesmo que eu acerte essa previsão. Aliás, o que eu estou torcendo é para eu estar errado, eu e todos esses astrólogos e oraculistas que disseram isso estarem errados, e se eu estiver errado e no final das contas acontecer um milagre e o Haddad ganhar, eu vou vir aqui para fazer um vídeo comemorando o meu erro. Tá? Porque o que eu quero é que o Haddad ganhe. E eu quero que o Haddad ganhe porque eu também defendo a democracia desse país e tenho responsabilidade com isso. Termino o vídeo por aqui, tá, gente? Vou deixar disponível o documento, tá? Eu tenho ele impresso aqui, vou deixar disponível links para o documento, que eu também estou participando do documento dos astrólogos em favor da democracia, em favor do Haddad e contra o fascismo representado por Bolsonaro, tá? Então é isso, eu agradeço a audiência de vocês. E mesmo que Bolsonaro vença, eu vou continuar acreditando na possibilidade de mudar esse resultado e vou estar comprometido em lutar até o último momento, ok? Um grande beijo, um grande abraço. Tchau, pessoal. Muito obrigado.